Queria perguntar um pouco da parte técnica. Você estava falando, por exemplo, das ferramentas, você estava falando não sei se é a Point Machine, aquela Isso. ferramenta de pontilhado, Isso. né? Isso imagino que você usa muito. Você faz maquete e depois... Você sempre tem uma maquete ou não? Isso. Por exemplo, o Anjo, né? O Anjo eu fiz uma maquete pequenininha. Um palmo. 20 centímetros, assim. Tá. O que serve a maquete? A maquete, na verdade, nada mais é do que um referencial para você dar ao teu cliente se aquela ideia pré-concebida, ela é válida ou não. Então, você olha o cliente fala... É um RAF, né? Um rascunho. O cliente falou, é um sketch, né? Pô, legal, pode tocar. Quando ele falou, pode tocar, você assina um contrato, você recebe uma grana e continua. Aliás, deveria receber antes, né? Porque tem muito risco nisso tudo. Imagino que isso também você tem a diferença entre países, né? Eu diria que existe talvez, por exemplo, empresas muito grandes vão querer fazer uma coisa muito mais regular, né? Uma coisa mais informal é muito perigosa. Os dois lados. Os dois lados, então é isso. Então o que acontece? Tendo essa peça já aprovada, você vai partir já para a escala natural. Eu estou falando do processo tradicional, tá bom? Aí você tem que modelar aquilo em argila ou plastilina. Como o Anjo, por exemplo, eu modelei direto no gesso. Por quê? Porque eu quis ser louco, né? Eu falei, vou modelar direto no gesso. Modelei no gesso. Mas você poderia modelar direto na plastilina ou na argila. Baseado no quê? Baseado naquela maquete. Quando a peça já está concebida, a peça definitiva, você chama o cliente e diz, tá ok? Aprovando aquilo, aí você passa no material definitivo. No caso de uma árvore, você tem que passar ele depois por gesso. Aí entra o Point Machine que você falou, é uma maquineta de mesa ponte. Que é uma maquinetinha assim, que é um T ao contrário, que é uma agulhinha que você fica pegando os pontinhos e transferindo para a peça definitiva. Para quem não consegue visualizar, procurar na internet acha fácil, mas assim, é tipo como se fosse um esqueleto Isso. Que você consegue botar encostar no lugar que você quer, né? Ele tem uma agulha e aquela agulha você bloqueia, que quando você puser, pega a medida certinha aqui, põe no bloco de mármore e vai comer sol até ali. Então, esse é o processo tradicional. E você perguntou se eu uso hoje. Hoje eu não uso mais. Não uso mais porque comercialmente não é conveniente. A última peça que eu fiz assim foi o Anjo. Eu botava 7 maquinetas de uma vez só. Pumba. E você não faz mais por quê? Porque você já consegue fazer 100 ou não? Porque eu uso robô hoje. Ah, você tá com um robô, entendi. Agora, você tava falando do cliente, né? O cliente olha... Acaba acontecendo o cliente fala assim, não gostei, ou puta, muda aqui, aumenta o logo, essas coisas tem? Não tem, né? Ah, pode ter. Mas isso faz parte do processo. Às vezes você bate de cara, às vezes o cara... E tem interessante que às vezes o cliente tá maravilhosa a peça, você vê que tá bom, mas o cara quer botar o dedinho dele. Mas isso é maluco, né? Porque assim, você se considera um artista. Sim, claro. Mas você não pode ser afetado. Porque se você tem um cliente, de repente, mais chato que quer botar o dedo dele, como é que fica? Não, você não pode. Porque é o seguinte, veja bem. Você não pode ser um cara subserviente, ser um cara submisso, não pode. Sim, mas esse ajuste fino que é difícil, né? Então, exatamente. Você tem que ter, o artista tem que ter a sua autoridade. Mas ele tem que ser pode ser um cara ortodoxo, ele tem que ter uma certa flexibilidade. Quando eu percebo que aquilo que a pessoa está falando é uma coisa sincera e realmente concreta, porra, eu sou o primeiro a ir lá e resolver. Mas muitas vezes você percebe que o cara está falando só por falar. E sabe o que você faz? Você finge que mudou e o cara acha que está certo. Quantas Maravilhoso. vezes? Assim, muda 1 milímetro, você vai e volta. Tem um filme do Michelangelo que isso não sou eu que faço, não, é recorrente. Tem um filme do Michelangelo que mostra que os caras foram aprovar o Davi. Não, mas aquilo lá, você tem que fazer assim. Ele pegou o pó assim, botou na mão, botou a ferramenta no pó, batia, saiu um monte de pó. Aí ele olhou pro cara assim, e agora? Maravilhoso. Mas não fez nada. Entendeu? Que fantástico. Tem muita gente que gosta só de meter o bedelho, cara. Tem. Pra aquele ego, pra qualquer coisa que seja, não sei. Conheço bem.